Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Venho falar com vocês com muita felicidade, iniciando a nossa primeira aula de janeiro de 2023. Ou seja, já começo o ano já compartilhando com vocês conhecimento. É sobre o nosso segundo projeto. O primeiro projeto foi referente à Lei de Execuções Penais, que iniciaram essas aulas todas, foram em agosto e terminaram em dezembro. Foram 19 aulas compartilhadas no meu canal do YouTube. Por isso, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, ative o sininho de notificação, porque toda quarta-feira as aulas serão liberadas e você pode ser notificado e assistir no horário e como você quiser, ok? Bom, mas esse ano eu já inicio um outro projeto esse chamado Lei de Drogas, e serão ministradas 6 aulas, também liberadas elas toda quarta-feira. Vamos lá? Hoje eu vou conversar com vocês na nossa primeira aula a respeito das disposições preliminares. E as disposições preliminares no artigo 1º, ele me remete muito como se fosse uma subida de uma escada, né? O Estado ele vai trabalhar para prevenir que aquela substância chegue ao convívio da sociedade. Consequentemente, se ela chegar ao convívio da sociedade, junto com o sistema de saúde, né, uma organização multidisciplinar, tem que reinserir aquela pessoa ao convívio social. A gente sabe muito bem que essa dependência à substância, ela causa um afastamento da pessoa, muitas vezes do convívio familiar, do convívio social, do trabalho, né? E aquela pessoa ela acaba se tornando refém dessa substância e, consequentemente, é uma pessoa que volta e meia, ela também está necessitando de outros cuidados, né, que o Estado tem que disponibilizar para essas pessoas. Bom, depois disso, ou seja, se eu vou reinserir essa pessoa ao meio social, eu tenho que criar medidas ou leis para reprimir a entrada dessa substância, né, no ciclo na sociedade, no meu país, no meu estado, ok? E quando eu faço isso, eu também tenho que evitar o tráfico ilícito de entorpecentes. E esse tráfico ilícito de entorpecentes, a gente pode achar que é o tráfico que sai do Brasil e vai para o exterior. Também, né? Quem vai cuidar disso é a Polícia Federal. Mas eu digo também de um estado para o outro. Quando a gente mora em determinados estados que são divisas com outros estados que tem esse problema com relação à questão das drogas, ok? Mas, Carla, então o que é droga? Droga é toda substância ou produto que causa dependência. A nossa lei, a lei de drogas, ela é uma lei penal em branco. Por que eu falo isso? Porque ela não cita no seu texto quais são as substâncias consideradas entorpecentes. Ela fala das substâncias entorpecentes, psicotrópicas, ela fala de drogas, mas ela não cita quais são essas substâncias. E essas substâncias elas são encontradas na portaria 344/98. Antiga, hein, Carla? Antiga demais, porém atualizada também, porque a criatividade atualiza constantemente, a portaria também, volta e meia, tem que estar se atualizando, né? Já no artigo 2º, ele fala que é proibido. O que significa proibido? É isso mesmo que você entendeu, é proibido. Ah, não é que pode ou não pode, ah, mas eu acho que não tem problema. Não, é proibido. Ponto. É proibido o cultivo, o plantio, a colheita e a exploração dessa substância psicotrópica. Mas, Carla, ela é proibida no âmbito geral? Sim. E quando é que ela não é proibida? Ela não é proibida quando a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita em local e prazo determinado, sofrendo constantemente fiscalizações, e os fins desse plantio, né, é para fins medicinais. Caso contrário, não. Se a pessoa falar assim, ah, não, eu vou plantar, porque aí eu não preciso sair para buscar e nem pedir delivery, né? Não. É apenas para fins medicinais. Ah, mas eu quero cortar o custo. Só lamento. Para fins medicinais. Sem isso, sem essa autorização,
você não consegue. É considerado tráfico, ou você é um dependente, entra no artigo 28 da lei, ou você entra a partir do artigo 33, correto? Mas vamos lá. Com isso, eu trouxe duas decisões. Uma antiga, né? E eu digo antiga porque a lei entrou em vigor em 2006. Ela é logo em seguida, para você ver que ela é bem antiga. Ela é logo em seguida. E a outra é mais recente. Eu vou começar com essa mais antiga, para que a gente possa entender o que a gente está querendo dizer aqui, como é que nós mudamos a nossa forma de pensar e, com certeza, a sociedade vem solicitando, requerendo, pedindo essa mudança, porque novas questões vão surgindo, novas enfermidades vão surgindo, novas complicações também vão surgindo na área da saúde. Okay? Então a primeira decisão foi do TJ em São Paulo, que eu já digo logo, foi negado um salvo-conduto para o cultivo da cannabis sativa, vulgo maconha, né, para fins medicinais. Era um paciente que tinha vários problemas neurológicos, várias doenças, enfermidades neurológicas, né? E ele apresenta o laudo médico falando do longo período de tratamento que ele passava, usando vários medicamentos, e esses medicamentos não surtiram o efeito desejado. Que efeito é esse? O efeito para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele use menos o sistema de saúde, para que ele se torne mais produtivo, para que ele tenha um convívio melhor com a família, com que ele tenha direito ao lazer, né? E, consequentemente, quando eu olho tudo isso, a melhoria da qualidade de vida dele, ele se torna uma pessoa e que usa menos, né, o sistema de saúde disposto pelo próprio Estado. Mas essa pessoa vem passando por um tratamento por um longo período e não foi surtindo o efeito desejado com os medicamentos. Mas se ele tivesse que importar esse óleo medicinal, ele se tornaria inviável para ele por uma questão financeira. Então ele necessita fazer o quê? O cultivo. Ele quer plantar. Através da plantação, ou seja, do plantio que ele faz, ele vai extrair esse óleo medicinal. Pode? Pode. Mas o que ele precisa fazer? Pedir autorização da União, né? Ou seja, o poder, a autoridade administrativa, o poder executivo. Isso foi feito? Não, não foi feito. Por isso que esse salvo-conduto foi negado, porque disse também o relator que ele seria tipificado ou no artigo 28 ou no artigo 33. Bom, mas ele não estava nem no 28 e nem no 33, mas como ele não pediu autorização, ficou complicado. Mas o relator, ele foi muito claro dizendo o seguinte: não estou dizendo que todos os salvo-condutos, né, impetrados vão ser negados. Eu estou dando o caminho das pedras. Precisa da autorização, uma autorização administrativa do Poder Executivo, para que, através dessa autorização, juntamente com o laudo médico, com todos os documentos, esse salvo-conduto, ele não tem como ser negado. Mas se você não pedir autorização, passar por cima e chegar aqui primeiro sem passar pela etapa anterior, vai ser negado o salvo-conduto. Nesse caso, que eu falo com vocês, foi negado. No entanto, uma decisão que foi de um habeas corpus, né, recurso de habeas corpus 147.169, a sexta turma deu provimento ao salvo-conduto, né, para pacientes, para que ela pudesse fazer o plantio, a colheita e a cultura da substância da cannabis sativa para a extração do óleo medicinal. E nesse ponto nós estamos falando de 3 pacientes. E aí eu tenho que contar a história dessas pacientes, né? A primeira paciente, ela possui transtorno de ansiedade e insônia. A segunda paciente, para sequelas do tratamento de câncer. Terceira paciente, para insônia, ansiedade generalizada e outras enfermidades. Mesma questão, passam por tratamento por um longo período, utilizando vários medicamentos, tratamentos modificados, modernizados, para que aquela pessoa possa obter a resposta da qualidade de vida que ela merece, que elas merecem, né, na verdade, mas isso não acontece.
Então, elas solicitam a autorização administrativa do Poder Executivo para fazer o plantio, a colheita e a cultura da cannabis sativa para a extração do óleo medicinal. Então, ela pede esse salvo-conduto, por quê? Porque se a polícia, chegar lá, for até a residência dessas pessoas, desses pacientes, elas não vão ser presas, porque ela tem uma autorização para que isso aconteça, ok? Nesse caso, vai obedecer o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Drogas. Por quê? A União ela pode autorizar por local e prazo determinados para fins medicinais e sofrendo fiscalizações, ok? Nesse caso, obedecendo os requisitos, não há o que reclamar. A lei abre as portas para que as pessoas possam fazer jus a ela. Uma vez você trabalhando junto com a lei, daqueles requisitos que ela pede, não há por que ter uma negativa dela, correto? Ou seja, esses pacientes, eles fizeram o caminho todo, obedeceram etapa por etapa dos processos. Quando você faz isso, a lei, ela abre as portas para você e ela concede aquilo que precisa ser concedido, correto? O ministro relator, ele deixou muito claro que não se tratava de uma tutela coletiva, e sim uma tutela individual. Ele quis dizer o seguinte, olha, a lei de drogas, ela tutela o bem coletivo, ou seja, ela quer proteger a coletividade. No entanto, o que esses pacientes estão pedindo é de âmbito individual, não coletivo. Por isso, eles não ficam tipificados no artigo 28, parágrafo 1º, e no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º, todos da Lei de Drogas. Muito menos eles vão entrar no artigo 334-A do Código Penal, que é o crime de contrabando. Por quê? Porque eles não estão causando nenhuma lesividade à saúde pública. Pelo contrário, eles estão tentando melhorar a sua qualidade de vida. E quando elas melhoram a qualidade de vida, elas usam menos o sistema de saúde. Elas passam a ter uma qualidade de vida e se tornam produtivas, têm maior convívio com a sociedade, com seus familiares. Elas conseguem aproveitar a vida da melhor maneira possível, daquilo que cabe a cada uma delas. Por isso, que quando elas obedecem às etapas do processo, ou seja, ter uma autorização administrativa do Poder Executivo para depois ingressar com uma ação, impetrar, óbvio que a lei, verificando toda a documentação comprobatória e vendo tudo o que está acontecendo, não tem como negar isso a ela. Porque é um direito à vida e todos nós temos direito a uma qualidade de vida. E sem isso, nós nos tornamos, nós passamos a ser pessoas improdutivas para a sociedade. Ok? Esses dois H6, eles são importantes porque enquanto um negava com uma ideia lá atrás do que estava acontecendo, o outro concede, mas essa concessão, a lei, ela não está explícita, escrita na Lei de Drogas. Ela deixa uma interpretação expansiva para que atinja princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito à felicidade, Há uma qualidade de vida que todos nós temos esse direito. Então veja, a lei, por mais que ela seja uma lei penal em branco, e por mais que a sociedade esteja evoluindo, e muitas vezes quando a gente fala em evolução, a gente pensa que é sempre algo muito bom. Às vezes nem tanto. Nós vivemos numa era que, infelizmente, a ansiedade e a depressão, ela faz parte da maior parte do contingente da população. E não tem classe financeira, não. Ela está batendo na porta de todo mundo. Então, vendo como são essas coisas, a lei ela tenta caminhar de mãos dadas com a evolução da sociedade. Óbvio, e todo mundo já sabe, que não está conseguindo, mas essas interpretações estão chegando, esses entendimentos estão chegando exatamente para suprir essa lacuna entre a sociedade, que ela precisa, e o que a lei dispõe.
Bom, finalizo com vocês a nossa primeira aula, mas lembrando a vocês, se inscrevam no canal para que recebam essas notificações. E aí, quando você for notificado, você poderá assistir a aula quando você quiser e quantas vezes também você quiser, porque ela vai estar gravada para você o tempo que for. Bom, um forte abraço a todos e até a nossa segunda aula. Até lá!